O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandiparva. Capítulo 85. Dhritarashtra levanta pavilhões no caminho. Krishna passa por eles. Vaisampayana disse. Enquanto isso, sendo informado por seus espiões de que o matador de Madhu tinha partido, Dhritarashtra, com seu cabelo em pé, se dirigindo respeitosamente aos poderosamente armados, Bhishma e Drona e Sanjaya e ao ilustre Vidura, disse estas palavras para Duryodhana e seus conselheiros: ó filho da linhagem de Kuru, estranhas e maravilhosas são as notícias que nós ouvimos. Homens, mulheres e crianças estão falando disso. Outros estão falando disso respeitosamente, e outros também se reuniram. Dentro de casas onde homens se congregam e em locais abertos as pessoas estão discutindo a respeito. Todos dizem que Dasara de grande destreza virá para cá por causa dos Pandavas. O matador de Madhu é, sem dúvida, digno de honra e adoração de nossa parte. Ele é o Senhor de todas as criaturas, e nele se apoia o progresso de tudo no universo. De fato, inteligência e destreza e sabedoria e energia, todos residem em Madhava. Digno do respeito de todas as pessoas virtuosas, ele é o principal de todos os homens, e é, de fato, a virtude eterna. Se reverenciado sem dúvida ele concederá felicidade, e se não reverenciado ele sem dúvida infligirá miséria. Se aquele batedor de inimigos, Dasara, ficar satisfeito com nossas oferendas, todos os nossos desejos podem ser realizados por nós, por sua graça, no meio dos reis. Ó castigador de inimigos, faze sem perda de tempo todos os arranjos para sua recepção. Que pavilhões sejam fixados na estrada, providos de todos os objetos de prazer. Ó filho de braços fortes de Gandhari, faze tais arranjos para que ele possa ficar gratificado contigo. O que Bhishma pensa sobre essa questão? Nisto, Bhishma e outros, todos aplaudindo essas palavras do rei Dhritarashtra, disseram: excelente. O rei Duryodhana então, compreendendo seus desejos, ordenou que terrenos encantadores fossem escolhidos para a construção de pavilhões. Muitos pavilhões foram então construídos, ricos em pedras preciosas de todas as espécies, em intervalos apropriados e em lugares agradáveis. E o rei enviou para lá belos assentos dotados de qualidades excelentes, moças belas, e perfumes e ornamentos, e mantos finos, e iguarias excelentes, e bebidas de qualidades diversas, e guirlandas fragrantes de muitos tipos. E o rei dos Kurus tomou cuidado especial em erigir, para a recepção de Krishna, um pavilhão muito belo em Vrikastala, cheio de pedras preciosas. E tendo feito todos esses arranjos que eram divinos e muito acima da capacidade de seres humanos, o rei Duryodhana informou a Dhritarashtra do mesmo. Keshava, no entanto, da tribo de Dasara, chegou à capital dos Kurus sem lançar um único olhar para todos aqueles pavilhões e todas aquelas pedras preciosas de diversos tipos. Capítulo 86. Arranjos feitos para a visita de Krishna. Dhritarashtra disse: ó Vidura, Janardana partiu de Paplavya. Ele está agora em Vrikastala e virá para cá amanhã. Janardana é o líder dos Aukas, a pessoa mais importante entre todos os membros da linhagem Satvata, é de grande alma, e dotado de grande energia e grande poder. De fato, Madhava é o guardião e protetor do reino próspero dos Vrishnis e é o ilustre avô grandioso dos três mundos. Os Vrishnis adoram a sabedoria do inteligente Krishna, assim como os Adityas, os Vasus, e os Rudras adoram a sabedoria de Vrihaspati. Ó virtuoso, eu oferecerei, na tua presença, culto àquele descendente ilustre da linhagem de Dasara. Ouve-me acerca desse culto. Eu darei a ele 16 carros feitos de ouro, cada um puxado por 4 corcéis excelentes e bem enfeitados de cor uniforme e da raça válica. Ó Kaurava, eu darei a ele 8 elefantes com suco temporal sempre escorrendo e presas tão grandes quanto estacas de arado, capazes de prostrar tropas hostis, e cada um tendo 8 servidores humanos.
Eu darei a ele 100 belas criadas da cor do ouro, todas virgens, e darei a ele o mesmo número de criados homens. Eu darei a ele 18.000 cobertores de lã macios ao toque, todos oferecidos para nós pelos homens das colinas. Eu também darei a ele 1.000 peles de veado trazidas da China e outras coisas do tipo que sejam dignas de queixava. Eu também darei a ele esta pedra preciosa clara dos raios mais puros, que brilha dia e noite, pois só queixava merece. Este meu carro puxado por mulas que faz um circuito de 14 lojanas completos por dia eu também darei a ele. Eu colocarei diante dele provisões diárias 8 vezes maiores do que o que é necessário para os animais e servidores que formam sua comitiva. Em seus carros, tendo seus corpos bem enfeitados, todos os meus filhos e netos, exceto Duryodhana, sairão para recebê-lo. E milhares de dançarinas graciosas e bem enfeitadas sairão a pé para receber o ilustre Keshava. E as belas moças que sairão da cidade para receber Janardana sairão sem véu. Que todos os cidadãos com suas esposas e filhos vejam o matador ilustre de Madhu com tanto respeito e devoção como eles mostram quando lançam seus olhos no sol da manhã. Que o céu por toda parte, por minha ordem, seja apinhado com flâmulas e estandartes, e que a estrada, pela qual Keshava virá, seja bem regada e sua poeira removida. Que a residência de Dussasana, que é melhor do que a de Duryodhana, seja limpa e bem adornada sem demora. Aquela mansão consistindo em muitas construções belas é agradável e encantadora, e está cheia com a fartura de todas as estações. É naquela residência que toda a minha riqueza, como também a de Duryodhana, está depositada. Que tudo o que aquele descendente da linhagem Vrishni merece seja dado a ele. Capítulo 87. Vidura aconselha Dhritarashtra sobre recepção apropriada. Nenhum presente. Vidura disse: ó monarca, ó o melhor dos homens, tu és respeitado pelos 3 mundos. Tu, ó Bharata, és amado e respeitado por todos. Venerável em idade como tu és, o que tu dizes nessa idade nunca pode ser contra os ditames das escrituras ou as conclusões da razão bem direcionada, pois a tua mente é sempre calma. Os teus súditos, ó rei, estão bem assegurados de que, como caracteres na pedra, luz no sol, e vagalhões no oceano, a virtude reside em ti permanentemente. Ó monarca, todos são honrados e felizes por tuas virtudes numerosas. Esforça-te, portanto, com teus amigos e parentes para manter essas tuas virtudes. Adota sinceridade de comportamento. Por insensatez, não causes uma destruição indiscriminada dos teus filhos, netos, amigos, parentes, e todos os que são caros para ti. É muito, ó rei, o que tu desejas dar para Keshava como teu convidado. Saibas, no entanto, que Keshava merece tudo isso e muito mais, sim, a própria terra inteira. Eu realmente juro por minha própria alma que tu não desejas dar tudo isso para Krishna por motivos de virtude ou para o objetivo de fazer o que é agradável para ele. Ó doador de grande riqueza, tudo isso evidencia somente fraude, mentira e insinceridade. Pelas ações externas, ó rei, eu conheço o teu propósito secreto. Os 5 Pandavas, ó rei, desejam apenas 5 aldeias. Tu, no entanto, não desejas lhes dar nem isso. Tu estás, portanto, relutante em fazer as pazes. Tu procuras fazer o poderosamente armado herói da tribo Vrishni teu por meio de tua riqueza, de fato, por esses meios, tu procuras separar Keshava dos Pandavas. Eu te digo, no entanto, tu és incapaz, por riqueza, ou atenção, ou culto, de separar Krishna de Dhananjaya. Eu conheço a magnanimidade de Krishna, eu conheço a firme devoção de Arjuna por ele, eu sei que Dhananjaya, que é a vida de Keshava, não pode ser abandonado pelo último. Salvo somente um recipiente de água, salvo somente a lavação de seus pés, salvo somente as perguntas, usuais, pelo bem-estar, daqueles que ele verá. Janardana não aceitará nenhuma outra hospitalidade ou fixará seus olhos em nenhuma outra coisa.
Oferece a ele, no entanto, ó rei, aquela hospitalidade que é a mais agradável para aquele ilustre merecedor de todo o respeito, pois não há respeito que não possa ser oferecido para Janardana. Dá para Keshava, ó rei, aquele objetivo na expectativa do qual, pelo desejo de beneficiar a ambos os partidos, ele vem aos Kurus. Keshava deseja que a paz seja estabelecida entre Duryodhana de um lado e os Pandavas no outro. Segue os seus conselhos, ó monarca. Tu és pai deles, ó rei, e os Pandavas são teus filhos. Tu és idoso, e eles são crianças para ti em idade. Te comporta como pai para com eles que estão dispostos a te prestar respeito filial. Capítulo 88. Duryodhana afirma que ele encarcerará Krishna. Bhishma deixa a assembleia. Duryodhana disse: tudo que Vidura disse acerca de Krishna, de fato, foi dito verdadeiramente, pois Janardana é imensamente dedicado aos Pandavas e nunca poderá ser separado deles. Todas as diversas espécies de riqueza, ó o principal dos reis, que foram propostas para serem concedidas para Janardana, nunca devem ser concedidas a ele. Keshava não é, naturalmente, indigno do nosso culto, mas hora e lugar estão contra isso, pois ele Krishna, ó rei, ao receber nosso culto, muito provavelmente pensará que nós o estamos reverenciando por medo. É minha convicção certa, ó rei, que um kshatriya inteligente não deve fazer aquilo que possa trazer ignomínia sobre ele. É bem sabido por mim que Krishna de olhos grandes merece o culto mais reverente dos três mundos. É completamente fora de propósito, portanto, ó rei ilustre, dar a ele alguma coisa agora, pois a guerra tendo sido decidida, ela nunca deve ser protelada por hospitalidade. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras dele, o avô dos Kurus falou estas palavras para o filho real de Vishitravirya. Adorado ou não adorado, Janardana nunca fica zangado. Ninguém, no entanto, pode tratá-lo com desrespeito, pois Keshava não é desprezível. Qualquer coisa, ó o poderoso, que ele tencione fazer não pode ser frustrada por alguém por todos os meios em seu poder. Faze sem hesitação o que Krishna de braços poderosos disser, e faze as pazes com os Pandavas através de Vasudeva. Realmente Janardana, possuidor de alma virtuosa, dirá o que é consistente com religião e lucro. Cabe a ti, portanto, com todos os teus amigos, dizer só o que é agradável para ele. Duryodhana disse: ó avô, eu não posso, de nenhuma maneira, viver por dividir essa minha grande prosperidade com os Pandavas. Ouve, esta, de fato, é uma grande decisão que eu tomei. Eu prenderei Janardana, que é um refúgio dos Pandavas. Ele virá para cá amanhã de manhã, e quando ele estiver preso, os Vrishnis e os Pandavas, sim, a terra inteira, se submeterá a mim. Quais são os meios para realizar isso, para que Janardana não possa adivinhar nossa intenção, e para que nenhum perigo também possa nos alcançar, cabe a te dizer. Vaisampayana continuou. Ao ouvir essas palavras terríveis de seu filho sobre encarcerar Krishna, Dhritarashtra, com todos os seus conselheiros, ficou muito atormentado e profundamente aflito. O rei Dhritarashtra então falou estas palavras para Duryodhana: ó soberanos de homens, nunca digas isso novamente, este não é o costume imemorial. Krishikesa vem aqui como um embaixador. Ele é, além disso, um parente e é querido para nós. Ele não nos fez mal, como então ele merece a prisão? Bhishma disse: este teu filho perverso, ó Dhritarashtra, tem sua hora chegada. Ele escolhe o mal, não o bem, embora rogado por seus bem-querentes. Tu também segues na esteira deste canalha mal de circundantes pecaminosos, que trilham um caminho espinhoso, desprezando as palavras de seus simpatizantes. Este teu filho extremamente mau, com todos os seus conselheiros, entrando em contato com Krishna de atos imaculados, será destruído num instante. Eu ouso não escutar as palavras deste patife pecaminoso e perverso que abandonou toda a virtude. Tendo dito isso, aquele chefe idoso da família Bharata, Bhishma de bravura imbatível, cheio de raiva se levantou e deixou aquele local. Capítulo 89.
Krishna é bem recebido em Hastinapura. Vaisampayana disse. Levantando-se de sua cama, na alvorada, Krishna praticou seus ritos matinais, e se despedindo dos Bharatas partiu para a cidade dos Kurus. E todos os habitantes de Vrikastala, se despedindo daquele poderoso de braços longos quando ele estava prestes a partir, voltaram todos para suas casas. E todos os Dhritarashtras exceto Duryodhana, vestidos em mantos excelentes, e com Bhishma, Drona, Kripa, e outros, saíram para se encontrar com ele. E os cidadãos aos milhares, ó rei, em carros de diversos tipos, e muitos a pé também saíram, desejosos de ver Rishikesa. E encontrando no caminho Bhishma de feito sem mácula, e Drona, e os filhos de Dhritarashtra, ele entrou na cidade, cercado por todos eles. E em honra de Krishna a cidade estava belamente adornada, e as principais ruas estavam enfeitadas com diversas joias e pedras preciosas. E, ó rei, ó touro da raça Bharata, naquela ocasião ninguém, homem, mulher, ou criança, permaneceu dentro de casa, tão ávidos estavam os cidadãos para ver Vasudeva. E todos os cidadãos saíram e se alinharam nas ruas e inclinaram suas cabeças até o solo, cantando louvores em sua honra, ó rei, quando Rishikesa entrou na cidade e passou por ela. E mansões abastadas, cheias de damas de nascimento nobre, pareciam estar prestes a cair ao chão por causa de seu peso vivo. E embora os corcéis de Vasudeva fossem dotados de grande velocidade, eles se moveram muito lentamente através daquela massa densa de seres humanos. E ele de olhos de lótus, opressor de inimigos, então entrou no palácio de Dhritarashtra de cor cinza que era enriquecido com construções numerosas. E tendo passado pelos primeiros 3 aposentos do palácio, aquele castigador de inimigos, Keshava, se aproximou do filho real de Vishitravirya. E quando aquele filho da linhagem de Dasara se aproximou de sua presença, o monarca cego de grande renome, se levantou junto com Drona e Bhishma, Kripa e Somadatta, e o rei Valika também, todos ficaram de pé para honrar Janardana. E o herói Vrishni, tendo se aproximado do rei Dhritarashtra de grande fama, reverenciou a ele Bhishma com palavras apropriadas e sem perder tempo. E tendo oferecido aquele culto a ele segundo o costume estabelecido, Madhava, o matador de Madhu, saudou os outros reis segundo a sua superioridade em idade. E Janardana então abordou o ilustre Drona e seu filho, e Valika, e Kripa, e Somadatta. E lá naquela câmara estava colocado um assento espaçoso de belo acabamento, feito de ouro e adornado com joias. E a pedido de Dhritarashtra, Achyuta tomou aquele assento, e os sacerdotes de Dhritarashtra devidamente ofereceram a Janardana uma vaca, mel e coalhada e água. E depois que os ritos de hospitalidade estavam terminados, Govinda permaneceu lá por um tempo, cercado pelos Kurus, rindo e gracejando com eles segundo o seu relacionamento com ele. E aquele opressor ilustre de inimigos, honrado e adorado por Dhritarashtra, saiu com a permissão do rei. E Madhava, tendo devidamente saudado todos os Kurus em sua assembleia, então foi à encantadora residência de Vidura, e Vidura, tendo se aproximado de Janardana da linhagem de Dasara, assim chegado à sua residência, o adorou com todas as oferendas auspiciosas e desejáveis. E ele disse: qual a necessidade, ó de olhos de lótus, de te falar da alegria que eu sinto por esta tua chegada? Pois tu és a alma interna de todas as criaturas incorporadas. E depois que a recepção hospitaleira estava terminada, Vidura, familiarizado com todos os princípios de moralidade, questionou Govinda, o matador de Madhu, acerca do bem-estar dos Pandavas. E aquele descendente da linhagem de Dasara, aquele chefe dos Vrishnis, para quem o passado e o futuro eram como o presente, sabendo que Vidura era amado pelos Pandavas e amigável em relação a eles, e erudito, e firme em moralidade, e honesto, e que não nutria ira contra os Pandavas, e sábio, começou a dizer a ele tudo em detalhe sobre os procedimentos dos filhos de Pandu.